Vamos falar de plano de saúde? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje eu vou falar sobre como uma forma de iniciante para você que está se mudando para a Bélgica, ou você quer se mudar para a Bélgica, ou que você já está morando aqui e não está sabendo muito bem, eu vou falar do seguro saúde, ou até mesmo que a gente consegue entender um pouquinho melhor como plano de saúde, e falar de uma forma geral como que funciona a saúde aqui na Bélgica, tanto para você poder ter consultas, da burocracia e também das vantagens que existem de você ter um plano de saúde ou outro. O plano de saúde, que geralmente a gente pode conhecer como por inglês como Health Insurance, que também é mesmo como seguro saúde, é uma forma que você vai ter aqui da Bélgica de você ter o acesso aos tratamentos médicos aqui do país. O ponto é que muitas das vezes a gente acha que vai ser a mesma coisa que nem no Brasil, que vai ser o SUS, que é universal, mas aqui é um pouco parecido. O problema é que a gente precisa lembrar que a Bélgica é um país muito burocrático, então pode ter algumas coisas que são diferentes e não vai ser exatamente igual ao Brasil. Então você não vai mudar aqui para a Bélgica e vai ter a mesma forma de tratamento com você agendar um atendimento médico ou você ter um acesso a alguma coisa. Para você não ficar muito preocupado, aqui a gente tem que pelo menos 99% da população da Bélgica já teve acesso a atendimento médico, então você muito provavelmente não vai ter dificuldades de ter esse acesso. O que vai acontecer também é que, por conta das línguas, tem médicos que realmente eles vão te explicar se eles conseguem falar inglês, ou conseguem falar holandês ou francês, dependendo não somente da parte que eles vivem. Você também vai ter que, outra coisa que aconteceu, é que em 2019 também foi eleita como o 9º melhor país de tratamento médico. Então, você está vindo para um país que tem um tratamento médico muito bom. Na Bélgica, todo mundo precisa de um seguro de saúde ou se não de um plano de saúde. Obviamente, existem também algumas situações que vão cair para que a pessoa tenha acesso ao sistema público, para que não pague de forma nenhuma, mas o que vai acontecer é que geralmente os preços são acessíveis. Então, qualquer residente que more aqui na Bélgica precisa sim ter um plano de saúde ou ter um seguro de saúde. O que também pode acontecer é que nesse processo que você está pegando para ainda virar como residente, pode ser que você ainda por 3 meses ou 6 meses não consiga ter ainda o acesso ao seguro-saúde aqui ainda da Bélgica. Então é interessante que você, o Brasil, tenha um seguro-saúde, tenha um plano de saúde para que você possa mudar para cá sem ter muitos problemas. Então essa é uma das coisas muito importantes de você ter aqui. De você ter não somente seu passaporte válido, mas também ter um seguro-saúde quando você muda para cá. Uma das vantagens que existe de você ter inicialmente um seguro de saúde ou um plano de saúde aqui na Bélgica é que logicamente vai mudar isso da região norte da região sul da Bélgica, que você vai ter na região norte que se fala francês, na região sul que se fala francês, que é o Mutuel, e que a gente vai ter em holandês que é o Ziekenfonds. O que você vai ter é que todo residente ele tem que ter isso para poder ter o acesso ao seguro e ao tratamento público, e que, inclusive, dependendo da situação que você vai ter, como você ter um acesso para você poder ter um atendimento médico, você recebe de 50% a 75% de dinheiro de volta. Só para você poder ter uma noção do quão diferente que é para você poder ter um tratamento médico, eu fui 2 vezes numa médica. A primeira vez e a segunda vez foram a mesma situação. Eu fui lá para poder ver como que estava, fazer um check-up e também fazer um exame de sangue. A primeira vez eu paguei 24 euros pela consulta. Na segunda vez, que eu já tinha meu seguro de saúde, meu plano de saúde, eu paguei 4 euros. Quem recebe cobertura para você ter o acesso ao seguro de saúde? Você vai ter que, tanto as pessoas que estão empregadas aqui, vão sim ter que ter o plano de saúde, mas existem outras coisas que também tem como cobertura, como por exemplo, você tem que, quando você está sendo empregado, você também ganha, você recebe um Social Security, né, que é o seguro social, que a própria empresa vai pagar, então você não precisa pagar de novo. Então fica a cabo de você apenas ter o seu próprio plano de saúde para você poder conseguir desfrutar dos atendimentos médicos. Outra coisa que acontece é que crianças e esposas, que também têm as crianças menores de 18 anos, elas são ampliadas no atendimento médico, então você não precisa pagar exatamente um a mais para quando você tem a criança. Outra coisa que você vai ter também é que caso você esteja visitando aqui por pouco tempo, ou você não seja um residente, você pode se aplicar também para o European Health Insurance Card, para você poder também utilizar em um caso de emergência. Vale lembrar que alguns cartões também, que quando você usa para você poder fazer uma compra de viajar para cá, já estão incluídos também um plano de saúde. Então é interessante você dar uma olhada se o seu banco também cobra um plano de saúde para quando você viaja para o exterior. As visitas que você tem para os médicos geralmente vão ser variadas em 2 formas. A primeira que é quando você tem o que eles chamam de GP, que é como se fosse um médico geral,
que vai ser com que você tenha com uma grande facilidade para você poder ter um atendimento. O problema são os especialistas. Então, quando você tem alguma coisa mais específica, que você precisa de um tratamento de um médico especializado naquela área, pode ser que você tenha que esperar de 1 mês a 2 meses para poder fazer uma consulta. Obviamente, você pode tentar mandar um e-mail para tentar conseguir fazer um atendimento antes, mas dependendo da cidade e dependendo do médico, talvez você não tenha tempo. Então aqui é interessante que você entre em contato com vários médicos para você poder ter uma situação, ou que você procure em cidades próximas. Como a Bélgica tem uma conexão muito boa entre as cidades, tanto de sistema público quanto também você pode ter de rodovias, talvez não seja um problema muito grande para você para ir para outra cidade para ter um atendimento médico. Mas você pode sempre esperar que você não consiga ir no médico na mesma semana. Você talvez tenha que ir alguns dias depois e um médico especializado talvez até alguns meses depois. É interessante também saber que existem algumas outras situações que você vai receber um retorno parcial, como por exemplo atendimento dentário, ou se não também quando você tem o atendimento de maternidade. Logicamente que você vai ter algumas especificidades, algumas outras coisas a mais quando você dá um filho ou quando você tem um filho e você está mudando para a Bélgica, dependendo até mesmo da idade, mas eu quero fazer esse vídeo especificamente para uma coisa separada, para poder falar de ter filhos na Bélgica, tanto os que nascem aqui quanto os que mudaram para cá, para depois ficar um pouquinho mais claro. Aqui eu vou falar um pouquinho mais do plano de saúde. Para você poder conseguir, inclusive, se aplicar ao sistema público, você primeiro precisa de um cartão de identificação belga, que é o que eles têm como ID aqui. Ele geralmente vai ter um chip, que se eu não me engano no Brasil também está mudando o nosso RG para que ele seja parecido, que dentro dele ele tem vários outros também propósitos, que não somente o de você ter atendimento médico, mas até mesmo quando algumas lojas elas oferecem uma garantia de um produto que você comprou, como um eletrodoméstico, que também vai estar dentro desse cartão. Então é um cartão muito bom e muito útil para você poder andar pela Bélgica, e também que você vai ter o acesso às suas informações médicas. Então dentro dele você vai ter essa possibilidade de ter tanto o seu número de seguro social, quanto também o que você tem, até mesmo de quando você for precisar de uma prescrição, está dentro do cartão essa prescrição, então você precisa só levar esse cartão que você já carrega com você o tempo inteiro para uma farmácia. Outra coisa que vai acontecer também é que quando você vai se aplicar para uma mutualité, ou se não, o tipo de seguro de serviço que você tem, de seguro de saúde que você tem aqui na Bélgica, você geralmente precisa desse cartão de identificação e estar pagando ou contribuindo com Social Security. Obviamente, quando você está empregado, você já está fazendo esse benefício, então o seu próprio empregador ele já está pagando para você. Se você não se inscreveu ainda para um plano de seguro de saúde, geralmente os seus empregadores conseguem ter esse acesso a essa informação e eles vão te registrar em um. Claramente que eu também não vou te falar que não existe diferença, mas a única diferença que eu consigo achar de mais forte do que tem dos planos de saúde aqui na Bélgica são as visões do tratamento médico. Todas elas oferecem praticamente a mesma coisa. Tem tanto de você ter desconto para quando você faz atividades físicas, como por exemplo, você ter uma mensalidade na academia, você pagar menos porque você tem o seu benefício no seguro de saúde. Ou até mesmo quando você tem desconto para você poder comprar um novo par de óculos porque você usa o seu seguro de saúde. As vantagens não mudam muito de plano de saúde para plano de saúde, mas a visão. Tanto é que a gente tem aqui, muito famoso, que a gente tem o plano de saúde, que ele vai com valores cristãos, tem até mesmo plano de saúde para quem é voltado para políticas mais socialistas e até mesmo que a gente pode ter para grupos liberais. Então, é interessante você perceber que, dependendo da sua visão ou do que você quer do plano de saúde, você consegue encontrar com facilidade. Mas os benefícios não vão mudar enormemente, vai ser alguma coisa diferente no tratamento, mas não é que você vai deixar de receber o tratamento. Para não te deixar na mão, eu vou colocar aqui embaixo do vídeo um link, vou colocar 4 links. São 3 links dos mutualités ou do seguro de saúde mais famosos que existem na Bélgica, e também eu vou colocar um outro link que é o que eu tenho de plano de saúde. Então, você pode conferir também, e que geralmente esses sites são facilmente traduzidos para o inglês ou já oferecem também as informações para você. Eu não quero te influenciar a saber qual plano de saúde você vai comprar, porque primeiro que eu não estou ganhando nenhum tipo de patrocínio para isso, e segundo que eu acho que é interessante você dar uma olhada sabendo que não existe muita diferença, qual que talvez seja mais simpático aos seus olhos e que seja melhor até mesmo para você, porque é sobre sua saúde, que é muito importante. Agora, existe o plano de saúde para quando a gente fala do sistema privado de saúde.
O que você pode entender é que geralmente a gente tem uma cobertura de 75% dos custos que a gente tem de quando a gente vai para o atendimento médico. Então, você querer um plano de saúde privado para você poder ter esse tipo de benefício vai ser bom para você em algumas situações. A primeira delas é quando a gente fala de crianças. Obviamente, quando a gente tem planos familiares, não é tudo que vai cobrir o plano de saúde básico. Então é interessante que você tenha um plano de saúde que vai cobrir algumas coisas para a família inteira. Outra coisa também é a possibilidade de você viajar com frequência e ter um plano de saúde privado, porque você pode utilizar o seu cartão de identificação europeia para utilizar os hospitais da Europa, mas quando você tem um plano de saúde privado que faz essa cobertura, facilita a sua vida. Então isso é para quem viaja com muita frequência. E eu tô falando isso porque eu sei que muitas pessoas que vêm aqui para a Bélgica têm uma coisa que é muito fácil, que é poder viajar para outro país. Logicamente que aqui é um país muito pititico, então a facilidade para você poder pular para um outro país é muito rápido. Eu moro numa cidade que é 5 minutos de carro da fronteira da Holanda. Eu também viajei com apenas 1 hora de viagem de avião, eu já estava na Inglaterra. Então, viajar para outros países aqui é muito fácil mesmo. Então, talvez seja interessante para você ter esse plano de saúde de uma empresa privada para você poder ter alguns outros benefícios, além mesmo também de cobrir outros tipos de custos. Mas, assim como eu falei para você, isso depende de família para família. Lógico que dependendo do tamanho da sua família seja interessante, mas talvez, se você não tem muitos problemas, ou você vê que talvez o gasto de você fazer uma vez só aquele tipo de serviço, porque não é tão comum, aí fica para você. Isso que eu tô colocando para vocês aqui, para vocês entenderem, é o básico do que você precisa saber do plano de saúde. Eu tô te influenciando que você tenha que ter ou não. E assim, para você também saber, eu vou deixar mais 2 links embaixo do vídeo, que são das mais famosas e maiores empresas de seguro-saúde privado, para que você possa dar uma olhada também em quais são os tipos de benefícios que eles têm. E as últimas coisas mais interessantes para a gente poder saber do plano de saúde é que, assim como eu falei para você antes, você também tem um retorno de quando você utiliza o dinheiro e quando você paga para um tratamento médico. Obviamente, não se cobre tudo, como por exemplo o pagamento de remédios. Remédios você geralmente vai fazer essa cobertura para você poder pagar, mas é interessante porque, dependendo da sua situação, pode ser que você tenha um retorno sim. A primeira delas vai ser que você pode sempre utilizar o recibo que você recebeu do pagamento e mandar para o seu plano de saúde pedindo reembolso. Então, teve uma outra vez também que quando eu falei para vocês, quando eu fui fazer o meu exame de sangue, que eu recebi um boleto fazendo do tratamento. Eu mandei esse recibo para eles e eu recebi o dinheiro de volta. Então, você pode sim ter o reembolso, dependendo do sistema e também dependendo da sua situação. Como, por exemplo, quando você vai para um hospital e você está ou desempregado, ou que você está aposentado, ou até mesmo que você tem alguma redução de mobilidade ou alguma redução no seu corpo, você vai pagar menos nos dias que você está no hospital. Mas também, assim como eu falei no vídeo que eu falei que eu ia falar de outra parte de filhos, né, aqui na Bélgica, eu vou falar de um outro vídeo sobre os hospitais aqui na Bélgica, mais especificamente em um outro vídeo também. E o seu seguro de saúde também, ele cobra uma certa parte do remédio que você precisa comprar. Você pode pagar até no máximo 80% do produto quando você compra um remédio, mas você também pode mandar o recibo novamente para, dependendo da situação e do medicamento que você tem, para você poder pagar menos. Lembrando mais uma vez que você tem alguns remédios ou até alguns outros medicamentos que você está comprando por conta própria, eles vão ser mais caros do que se você fosse ao médico e ele tivesse feito uma prescrição para você. Então é interessante você ter um plano de saúde. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então aqui é o básico do que você precisa saber de plano de saúde e de todas as outras informações possíveis que você precisaria saber. Lógico que eu não falei de tantas especificidades ou de coisas mais específicas, por quê? Porque eu acho que depende muito de situação para situação. Como, por exemplo, eu, quando estava morando no Brasil, eu não utilizava tanto o meu plano de saúde, então eu achava que quando mudasse para cá, eu não precisaria utilizar. Mas aqui é obrigatório que todo mundo tenha. Ou que você tenha um que está na Bélgica, ou que tenha de um outro país que ele cubra os seus gastos aqui. Então você precisa ter uma certa maleabilidade de entender qual que é o básico do básico que você precisa entender, como foi o que eu falei nesse vídeo, e algumas outras coisas
vai depender de você. Você quer um que ele tem uma visão mais apontada para valores cristãos? Você quer um mais apontado para valores mais socialistas? Pode ser que dependa isso de situação para situação para você. Não é que nenhum deles vai ter que você tem cobertura de plano dentário e o outro tem cobertura de desconto dos óculos. Não, geralmente todos eles têm mais ou menos o mesmo tipo de oferta de benefícios de plano de saúde. Mas uma coisa é certa, você precisa ter um plano de saúde aqui na Bélgica. Inclusive, você tem alguma pergunta aí específica, alguma coisa que eu não falei nesse vídeo, que não passou e que não ficou muito claro? Escreve aqui nos comentários por gentileza, ou até mesmo algum outro tipo de vídeo mais ou menos nesse esquema que eu falo das coisas básicas, como se fosse um guia iniciante da Bélgica, para vocês poderem entender mais sobre esse país. Teve também outros 2 vídeos que eu gravei a respeito da cultura aqui da Bélgica como se fosse uma coisa mais de iniciante. O primeiro deles que eu falei foi sobre a creche aqui na Bélgica, como funciona e como se aplicar, e o outro foi sobre os impostos na Bélgica, de como que você paga. Então, são 2 vídeos interessantes que eles seguem mais ou menos essa toada, esse mesmo formato de o que é o básico do que você precisa saber para você poder ou se mudar para cá ou viver por aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!